555. Patrícia Melo. Olá, amigas e amigos de Parnamirim. Sou Patrícia Melo e, além de policial civil, também sou engenheira. E gostaria de participar a vocês um pouco da minha preocupação sobre a estrutura, sobre a infraestrutura da cidade e da mobilidade. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma pessoa extremamente qualificada para conversar conosco. Está aqui comigo o professor e mestre doutor Fábio Pereira. Fábio, muito obrigado pela sua presença. Queria que você se apresentasse para o nosso público, dissesse quais são suas titulações. São tantas que eu não consigo decorar. Queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente. Ok. Bom, prazer, Patrícia, estar presente aqui, falando de um fato, né, que a gente vê tanto em relação ao município como ao Estado, que é relegado a segundo plano, que é em relação às manutenções, né, principalmente nas obras de arte, que é o caso aqui, que é uma passarela, aqui em Parnamirim. Meu nome é Fábio Pereira, eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em ciência forense, especialista em perícias de engenharia, tenho mestrado na área de engenharia mecânica, tecnologia dos materiais, doutorado em ciências dos materiais, engenharia dos materiais e pós-doutorado em ciência e engenharia de materiais. Sou professor do UniRN, coordenador do curso de graduação em engenharia civil e coordenador dos cursos também de pós-graduação em engenharia civil do UniRN. Né? Então, prazer, estou à sua disposição aí para responder alguns questionamentos. Então, pessoal, você viu como ele é qualificado, então é a pessoa mais certa para falar sobre o que está acontecendo aqui no município de Parnamirim, principalmente aqui sobre essa passarela estaiada. Professor Fábio, me fale um pouco sobre a estrutura, o que está acontecendo aqui nessa passarela. Bom, esse tipo dessa passarela é uma passarela estaiada, é a única aqui no perímetro aqui urbano, né, desde Natal, certo? A diferença das passarelas estaiadas para as outras metálicas que normalmente são instaladas, né? A gente tem um problema muito grande em relação à corrosão das armaduras, principalmente nas passarelas metálicas. Esse caso aqui ainda é mais grave porque a corrosão é nas barras de vidragem. É uma passarela estaiada composta por essas barras que vocês estão vendo aqui. Nossa, diferente, fazendo analogia à ponte Nilton Navarro, que aí são estais, mas estais com cordoalhas, cabos de aço. Aqui é uma barra de vidragem, então essa barra normalmente não tem um efeito, uma proteção, ou seja, não é esticada, não é aplicada uma força de proteção para ela ficar tensionada. Aqui normalmente esse sistema aqui de barra de vidragem, ele é feito com chapa e rosca apertada essa barra. E essa barra de vidragem tem uma resistência à tração maior do que as cordoalhas. Então é ela que está segurando a passarela aqui de Parnamirim. Isso não tem a ver com a parte das rampas. As partes das rampas são estruturas de concreto armado. Para que a população entenda, então isso aqui não é para estar balançando, é isso? Isso aí é arrochado para ter uma variação mínima de movimento, justamente pelo tensionamento, para ela rachar, para a barra ficar totalmente fixa. Então, lógico que é para balançar um pouco, mas não como está hoje. Você pegar aqui, ela é totalmente... tem uma oscilação muito grande do material, causada pela perda da corrosão, perda de seção através da corrosão, então, e também nas ancoragens, corrosão nas ancoragens, chapa e rosca, como eu falei. Essa corrosão que vocês estão vendo aqui ocasiona a perda, a diminuição dessa barra, né? E também, lógico, a diminuição da tensão aí de tração que essas barras comportam. E com a corrosão acontece um afrouxamento, folga as ancoragens, a chapa e a rosca. Por isso aumentando essa oscilação e o movimento que está ocorrendo. Ou seja, fica com a fixação prejudicada, uma ancoragem prejudicada. Certo. Em relação à questão da manutenção, nunca foi feita manutenção aqui, nessa passarela? Não. Esse trabalho aqui eu fiz justamente lá com os alunos do UniRN. Certo? Isso aqui já foi publicado em artigo no Congresso Brasileiro do Concreto, o último congresso. Foi feito um estudo aqui sobre essa passarela. Já foi feito um estudo com essas barras. Isso aí resultou também, como eu disse, um artigo publicado em congresso e também um TCC lá dos alunos do UniRN, do curso de Engenharia Civil, sob minha orientação. Então a gente veio aqui, já mediu essa perda de seção, confirmou a perda de seção dessas barras de vidragem, né? E foi feita a metodologia também executiva para uma recuperação
e uma posterior manutenção. Também tem que deixar claro que não adianta só fazer uma recuperação, tem que fazer uma manutenção, que é o que não ocorre, como eu falei, na maioria das passarelas e obras de arte, né? Principalmente quando se passa de um governo para outro o tempo de manutenção, porque normalmente são 4 anos que se tem que fazer uma revisão em estruturas protendidas de acordo com as normas. Mas se você colocar isso aí já no outro governo, como o governo normalmente é 4 anos, é uma manutenção permanente de 4 em 4 anos. Que o limite são 5, por isso que nunca é feito. Porque um não quer assumir a responsabilidade do passado, né? Então isso aí não é só aqui na passarela, a gente está vendo, eu fiz também agora estudos na ponte Milton Navarro, no viaduto do Baldo, né? E sempre a gente tem encontrado esse problema, né? Na ponte Igapó. Então são problemas que acontecem, como eu falei, falta de manutenção, município e governo, né? E acontecem esses problemas. Foi interessante que aí estávamos gravando agora e passaram 2 garotos correndo. A imagem não deu para ser gravada, mas o que foi interessante foi que a passarela balançou. O que eu fiquei impressionada, Gente, e o pior de tudo, esse tipo de estrutura aqui, ela não avisa quando vai desabar, não é isso? É importante ressaltar que isso aqui é concreto protendido. Sim. Né? Normalmente essas pontes estaiadas, passarelas estaiadas... Estaiadas, para quem não tem entendimento da área técnica, estaiadas seriam essas barras ou cabos, isso, né? Isso. Fazendo analogia pontinho da barra, a diferença é que lá são cordoalhas, cabos de aço. Sendo, como eu disse, são tracionados através do macaco força de proteção. A gente está falando sobre essas... Aqui é outro sistema, é protendido também, mas com barras de vidragem. Não tem essa força de proteção aplicada pelo macaco. É só através de chapa e parafuso. Como eu falei, com o aumento da corrosão, vai afrouxando, se chama perda de relaxação do aço. Sim. Então, como tem essa perda de relaxação do aço, folga a ancoragem. Então, por isso que aumenta a oscilação. Aumentando a oscilação da barra, aumenta a oscilação também, como você falou, aqui da passarela. Por quê? Porque essa barra é o que segura, dá suporte a essa passarela. Esse tensionamento diminuindo, aumenta a oscilação da passarela. Por isso que está acontecendo essa oscilação. À medida que eu estou dizendo, à medida que for aumentando essa corrosão, vai afrouxando cada vez mais essa barra, as barras tensionadas, e cada vez mais isso aqui vai oscilando mais. E a diferença é que numa cordoalha dessa, normalmente um style ou uma estrutura de concreto protendido que tem um concreto, quando tem a corrosão, o concreto armado, né, pilares, vigas, quando tem a corrosão, tem a expansão da armadura e fissura e dá um aviso que ali tem uma corrosão ali, atuando. O que não é esse caso. E que não é esse caso porque não tem aviso, porque não tem concreto, é só a própria barra. Então não avisa, né? Então quando tem pela corrosão, tem a perda de seção, quando romper, aí é o colapso total da passarela. Então é isso, pessoal, que eu quero deixar bem claro para vocês. Essa estrutura aqui, ela não vai avisar que vai desabar. Ela simplesmente vai desabar, se não houver manutenção, não é isso? Exatamente. Em relação também às estruturas, né? Comparando também as outras estruturas, como eu fiz, as outras avisam, essa não avisa. A desvantagem dessa estrutura é que aqui é só um revestimento de plástico que vem quando se adquire essa barra, esse cinza. Então, normalmente, isso aqui não está protegendo contra a corrosão, como vocês estão vendo. E sem manutenção, aí que aumenta o processo corrosivo. Então, isso aqui, deixando claro também, não é uma proteção contra a corrosão. Vocês estão vendo aqui essa ponta aqui, ó, isso aqui é o plástico. Então, esse plástico já está corroído. Totalmente danificado. Então, se você for abrindo isso aqui, toda a estrutura já está com corrosão, tanto na parte da barra como nas ancoragens. Por isso que está aumentando a oscilação, isso aí. Então, a tendência, isso é mais grave, porque você teria que, numa avaliação, tirar toda essa capa, aí você iria ver toda a barra, aí assombrar mais a população. Porque você ia ver a corrosão por toda a barra. Aqui está um disfarce. Porque está cobrindo, né? Mas como você vê aqui, já está toda com corrosão. Quer dizer, a população tem que ficar sabendo do que está acontecendo aqui nessa passarela. Exatamente. E outra coisa, o que eu achei curioso foi que a própria elaboração do projeto dificulta a própria manutenção, não é isso? Houve uma má elaboração desse projeto? A questão ali da estrutura, normalmente essas estruturas têm ancoragem embaixo e em cima. Para você ter acesso a outra ancoragem superior,
você tem que normalmente, vamos dizer, exemplo, estou sempre dando exemplo da Ponte da Varra, os pilares são ocos, a manutenção é por dentro para você ter acesso a essas ancoragens. De uma forma que dá para facilitar a Para manutenção. entrar aqui não. como ancoragem, você não tem como ter acesso às ancoragens da parte do pilar, lá do pilar central. Porque está só ancorado lá e você não tem como entrar por dentro. Então, para fazer essa manutenção das ancoragens, você teria que quebrar esse concreto e praticamente inutilizar cada cabo desse, barra dessa. Se tornando uma coisa praticamente inviável para essa manutenção. Não, aí teria que fazer um reforço junto com a manutenção. Para fazer o tratamento da ancoragem superior. Trabalho a mais, né? Trabalho a mais. A ancoragem inferior não teria problema, mas o problema é lá na superior, porque não tem um acesso para a parte de dentro da ancoragem onde está presa essa barra. E todo esse levantamento e toda essa problemática já foi passada para a prefeitura? Como a gente sempre faz nos trabalhos, né, acadêmicos, a gente sair da satisfação à sociedade, foi encaminhado para a prefeitura de Parnamirim, né, para conhecimento. Né? E a prefeitura de Parnamirim ficou de encaminhar para o DENIT também. Fábio, eu quero lhe agradecer muito por toda essa explicação, por toda a sua disponibilidade. Eu sei que seu tempo é super curto, eu sei que você é muito ocupado, mas eu sabia, com a sua responsabilidade social, você veio contribuir, colaborar aí com essa informação que é muito importante para a sociedade. Exato. Me agradecer muito, de verdade, fazer aí suas últimas considerações. Eu que agradeço, Patrícia, pela oportunidade, certo? A gente sempre está fazendo esse trabalho, juntando a academia com a parte profissional, que isso aí é a função do engenheiro. Você como engenheiro também sabe disso, né? A gente não pode ver as coisas e deixar, muitas vezes acontece, mas não é o correto. Claro. Você tem que passar para a sociedade a realidade, é a função do engenheiro também. Né? Então a gente tem sempre feito essa parte, tanto a academia, passando para a sociedade, para tomar conhecimento. Certo? Como eu disse, a gente já fez do Viaduto do Baldo, Ponte de Igapó, Ponte Nilton Navarro, tudo recentemente. Pedra do Rosário e aqui a passarela também. Tudo isso com trabalhos publicados em congresso e com TCCs dos alunos. Né? Então, agradecer também a oportunidade, fico à disposição para outras oportunidades, né, que surjam, certo? E agradecer ao público e a informação, estou sempre à disposição para colaborar. É isso, pessoal, sempre passando a informação para vocês, porque vocês merecem saber tudo o que está acontecendo aqui na cidade de Parnamirim.